Olá, estamos aqui em mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do Aqui Notícias. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito bacana. Eu particularmente gosto muito. Já estou aqui encantada com a nossa entrevistada de hoje. E, como sempre, eu tenho a minha colinha aqui. E a gente hoje vai falar sobre um assunto que, além de eu gostar muito, é um assunto que está muito em voga agora, que é sobre o autoconhecimento, né? Quem eu sou, qual é a minha missão, o que eu vim fazer nessa vida, são algumas perguntas que a gente fica se questionando aí de vez em quando. E para nos ajudar a responder essas questões que são tão importantes, hoje a nossa convidada é a Eunice Garcia, que é terapeuta existencial. Seja muito bem-vinda, Eunice. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto que também é muito caro para mim, entre aspas, né? Esse caro, muito importante para mim, falar de autoconhecimento, até porque é isso que me motivou a seguir na vida e nessa carreira de terapeuta existencial. Muito bacana. Eunice, eu quero, antes mesmo de te apresentar, falar sobre a sua formação, é claro que a gente também vai chegar lá, mas embora eu seja jornalista e a gente tenha muito conhecimento à disposição, é a primeira vez que eu escuto o termo terapeuta existencial. Eu achei incrível e eu queria que você explicasse para a gente o que é uma terapeuta existencial. Uhum. Terapeuta existencial, na verdade, é uma junção, né? Porque o terapeuta é uma profissão, são terapeutas de diversas linhas. No caso, a minha linha é a terapia holística, mas eu tenho formação em análise bioenergética e analista existencial. A análise bioenergética, ela já é uma profissão, é um curso bem antigo até, né? Desde 1920, mas aqui no Brasil foi a partir de 1950. Mas sim, é uma profissão um pouco diferente, né? Porque ela abrange a questão corporal, análise, a questão psicológica e corporal, e o analista existencial, sim, esse é bem diferente, inclusive eu faço parte da primeira turma, né? Esse curso surgiu em 2022 e eu sou dessa primeira turma, nós somos 250 profissionais ao redor do mundo. Olha, no mundo todo? Então é bem nova mesmo a profissão. Muito nova. A gente se formou final de 2022, eu segui porque foi realmente assim, eu me identifiquei, foi coração, amor à primeira vista. Quando me perguntaram o que faz um analista existencial, logo no início, como fui matricular, eu não sabia o que era. Mas sabe aquela coisa do chamado de missão? Então vamos assim, sintetizando, o analista existencial, ele faz realmente uma análise da existência da pessoa, engloba no todo. E então, com a minha formação em bioenergética e análise existencial, eu juntei terapeuta existencial, porque eu sou uma terapeuta que olha realmente para a existência do ser, dos meus clientes, né? É isso. E você mencionou a análise bioenergética. Sim. Explica pra gente também um pouquinho como que é feita essa análise, o que é e como que ela é feita. A análise bioenergética, né? Ela é uma terapia que ela junta a psicologia com a questão corporal, né? Por isso a análise bioenergética, a biologia do corpo e também com a questão psicológica. Ela é baseada no fundamento assim de que nós, enquanto ser, nós somos seres dotados, né, de alma e corpo, dentro da bioenergética. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos de raiva, medo, está tudo aqui no nosso corpo. Eu estou com medo, eu estou com raiva, entendeu? Então, o que acontece? As minhas emoções, elas refletem nas minhas ações. E imagina as ações, que isso a gente traz desde a infância, né, da criança, da idade bem criança, às vezes até do útero mesmo, a gente traz as questões psicológicas. Então, a partir do momento que essas emoções elas são sistematicamente vivenciadas, que é a raiva, o medo, a vergonha, isso ele fica incorporado
Fica no corpo fazendo couraças. Não é só uma questão da pessoa estar com a fisionomia fechada, não. Ela é muito maior, muito mais ampla do que isso. Muito mais ampla, ela nem percebe. Essas emoções ao longo da vida, elas vão se estruturando, formando essas couraças. Por isso você vê corpos tão diferentes. Corpos muito ombro, tá? Às vezes as pernas mais finas, você olha para um ser que tem uma perna tão fina sustentada por um corpo tão grande. Tem uma explicação psicológica para isso. Gente, que interessante. Tá? Eu só estou dizendo desse ser, mas são vários as pessoas que têm um quadril bem mais largo. Então, se você faz uma imagem, coloca uma imagem assim, olha esse ser só daqui para cima. Às vezes, tem pessoas que na sua própria estrutura física fica muito evidente isso, né? Você coloca aqui uma coisa daqui para cima, você vê uma pessoa. Daqui para baixo, você vê outra pessoa totalmente diferente. Você não imagina, às vezes, uma estrutura alinhada. Fica uma estrutura totalmente diferente. Mas essa bioenergia, por exemplo, numa criança, ela ajuda a moldar o formato corporal dessa criança que está se tornando um adolescente, um adulto? Sim, lógico. Olha. Que a gente também traz as nossas questões ancestrais, Ok. tá? Que você vai vendo as famílias que às vezes têm o mesmo estilo corporal. Ok. Mas assim como também tem um estilo corporal, também tem um estilo de vida. Tem um estilo de educação. Então, assim, de uma certa forma, influencia, sim. Olha, não é só a genética, o que eu herdo do material genético do meu pai e da minha mãe, mas a forma como a vida vai se conduzindo, isso também influencia no formato corporal. Todas as relações humanas. Caramba. Todas as relações humanas influenciam na nossa mente e no nosso corpo. Tá? É isso. Que interessante. Juntando, então, essa análise bioenergética com a terapia existencial, dá para fazer uma análise bacana. E qual é a ferramenta que a gente utiliza para poder fazer essa análise? Na realidade, o próprio ser é a observação, na verdade. O próprio ser de acordo com a sua estrutura. A ferramenta é esse olhar terapêutico, a fala da pessoa, né? Então, vamos supor um setting terapêutico. Eu estou lá com uma pessoa que está falando da sua vida, falando de uma determinada situação, uma determinada dor. A partir desse momento, eu consigo identificar e aí eu vou trabalhar essa dor. De que forma? Vou conduzir essa pessoa, porque a couraça é uma energia condensada. É uma energia, né, como eu disse, da emoção, do sentimento, do medo, da raiva, né? E eu vou propor exercícios, direcionar exercícios corporais para que aquela raiva, aquela energia que está ali condensada, ela flua. Porque às vezes as pessoas estão muito na cabeça e o corpo todo adormecido, tá? Ou então as pessoas estão meio que voando, né? Você já observou que às vezes a pessoa está ali, parece que ela não está no momento, não está no espaço? Então, às vezes, viajando. São pessoas que estão aí com a sua energia totalmente vagando. Então, identificando. Trazer essa pessoa para um centro, assim. Esse para esse tipo de personalidade é mais ou menos assim, tá? Existem várias personalidades, assim. Você poderia citar algumas dessas personalidades que você vê no dia a dia do seu consultório? Olha, nós somos um conjunto. Os seres humanos, né? Ele é um conjunto de informação. Aí, quando você falou da questão aí, juntando a análise bioenergética com a análise existencial, é uma potência, porque enquanto análise bioenergética eu vou estar vendo a questão emocional e a questão corporal, enquanto analista existencial, a minha visão é muito mais ampla, porque quando a gente vai falar em analista existencial, eu vou analisar a existência do ser.
Lógico, a gente faz isso num trabalho de imersão, né? Trazendo questões práticas, ferramentas, né? Práticas, mas também algumas coisas sutis que a gente vai trabalhar no decorrer do tratamento. Mas no dia a dia do consultório, enquanto terapeuta, eu uso, você me tinha me perguntado de ferramentas, né? Isso, eu tô doida pra gente chegar nessa parte. Então vamos lá, das ferramentas. Dentro da bioenergética, é o conhecimento que eu vou utilizar para fazer essa análise, o conhecimento psicológico, né, da questão da análise, da psicologia realmente, e a questão de fazer com que aquela pessoa, a energia dela circule, aquela energia condensada. No caso da análise bioenergética, inclusive, vamos falar de ferramentas mesmo? Vamos, eu quero a que gente chegue utiliza na parte do mapa de nascimento. Mas tá bom, mapa de nascimento, porque o mapa de nascimento é uma ferramenta que eu utilizo na terapia de um modo geral, não é específico da bioenergética. Vamos começar falando como que é feito. Tá. Seguinte, quando uma pessoa me procura, a minha proposta é fazer um mapa de nascimento, porque o mapa de nascimento é uma ferramenta que eu aprendi enquanto analista existencial, tá? E, a princípio, eu até nem conhecia o que era mapa, não me imaginava fazendo um mapa, porque não é minha área, eu não sou numeróloga, tá? E o mapa de nascimento é com base na numerologia. Mas fazer um mapa de nascimento nem é tão difícil assim, porque existe uma tabela. A questão é como fazer a análise desse mapa. O X da questão a análise. É a análise do mapa, é entender o ser. Então, o que o mapa traz? O mapa de nascimento, ele vai falar de como aquela pessoa se expressa no mundo. É através são números que eles têm energias, e no caso esses números, a gente conhece os números a partir do nascimento, da data de nascimento. Ninguém veio aqui por acaso e nem recebeu o nome, nem nasceu no dia que nasceu por acaso. Então, de acordo com o seu dia de nascimento, com o nome que você recebeu na sua certidão, eu faço o seu mapa de nascimento utilizando essa tabela, né, uma tabela numérica. A partir daí eu tenho 5 números que vão definir quem é você, em essência, tá? Então vamos lá. Uma dúvida, essas definições dos números, assim, elas têm algo de místico? De onde é essa fonte? Sim, é Cabala. A Cabala, ou Cabalá, que chama, né? Ela é um sistema filosófico e místico que teve origem no judaísmo. É muito antigo. E existe também uma releitura da Cabala cristã, que existe a judaica e a cristã. E, inclusive, o cristianismo é derivado do judaísmo, né? Então, através da Cabala, que é um personagem, né, chamado Hermes Trismegisto, que é o autor das 7 leis universais. Então, ele traz essa numeração, essa tabela. Então, a partir do seu nome e da sua data de nascimento, a gente tem esses 5 números. Então, o que seria, vamos lá, a sua impressão. O que as pessoas olham para você e conhece quem é Elisângela, mesmo sem você se reconhecer daquela forma. A sua expressão, de que forma que você se comunica para o mundo, que você se expressa no mundo, a sua motivação. O que te motiva para seguir na vida? A sua missão, o que você veio fazer aqui, e para onde você vai, que é o seu destino.
E ainda tem que eu brinco, eu falo que é a mochilinha, mas é a assinatura energética, que é o dia que a gente nasceu. O dia que você nasceu também traz uma energia específica. É isso. Isso é interessante, porque são ferramentas que ajudam, de fato, nessa questão de autoconhecimento, né? A gente estava até falando sobre uma bússola, né? Porque muito se fala hoje em dia, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui, por que eu estou nessa família, por que eu passo pelo que eu passo. São questionamentos que são muito comuns, principalmente agora nessa época de fim de ano, né? O ano que vem, o ano novo está aí para começar, e a gente fica naquelas, esse ano, no próximo ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente às vezes nem imagina que a gente não tem que fazer nada daquilo, é outra história. Isso. Na realidade, o autoconhecimento, na verdade, é a chave. E a bússola, eu considero o mapa de nascimento realmente a bússola, porque a partir do momento que eu me conheço em essência, eu vou ver, porque o mapa, além de ele mostra a essência, mas ele também traz as tendências da gente, aquilo que a gente, eu brinco também, chamam de pegadinhas, né? Que são as coisas que a gente tem que ter cuidado para que a gente observe na nossa personalidade e a gente não deixar que isso interfira nos nossos relacionamentos. Mas eu acho importante também frisar, Elisângela, é o seguinte, aí a pessoa pode pensar assim, mas os números não é coisa, é só místico, como é que é isso? Mas cada número traz uma energia na sua essência. Fora, se a pessoa não estiver na essência, só um exemplo, tá? São números de 1 a 9. E a gente tem 2 números mestres, que é o número 11 e o número 22. O número 1, por exemplo, qual é a energia do número 1? É uma energia de liderança. A pessoa que traz o número 1, que tem o número 1 no seu mapa, ele é um líder nato, é uma pessoa de decisão, de coragem, de uma pessoa que está sempre à frente das coisas. Ok, essa é a essência dela. Se essa pessoa ela estiver bloqueada ou no exagero da sua essência, então vamos imaginar que ela está no exagero da essência que seria a liderança. Essa pessoa, ela vai ser uma pessoa assim que é ela que manda, é ela que tem razão, ela que comanda tudo e não aceita opinião alheia, tá? Se ela estiver no bloqueio dessa essência, vai ser uma pessoa totalmente apática, pessoa que não quer nada, não decide, uma pessoa indecisa. Então, assim, esse é só um exemplo, tá? O número 3, por exemplo, é a energia da autoexpressão. É a energia que a pessoa chega num ambiente e ela toma conta do ambiente no sentido bom da coisa, traz alegria, criatividade. Se ela estiver no exagero desse número, vai ser uma pessoa que chega, uma pessoa espalhafatosa, uma pessoa inconveniente, uma pessoa propensa a fofocas. Então, cada número tem. Então, tem essa explicação, que é a essência, é muito interessante. E aí, a partir do momento, quando eu vou usar no meu trabalho terapêutico, o mapa, aliás, depois que eu descobri o mapa, sem dúvida, o trabalho terapêutico, porque até então eu trabalhava com a bioenergética, somente fazendo trabalhos voluntários, né? Mas a partir do momento que eu realmente me assumi como terapeuta, como missão mesmo, porque é missão de alma, eu passei a utilizar o mapa de nascimento, porque aí eu já percebo quem é aquele ser que está ali do meu lado. Esses dias foi até muito interessante, eu atendi uma pessoa, né? Eu fiz o mapa e fui fazer a devolutiva. Depois que eu concluí a devolutiva, que ela demora mais ou menos, ela leva em torno de 1h30, 2 horas, é um processo, eu vou lendo todo o mapa, mostrando, e ela vai validando ou não, tá? Depois que eu terminei, ela ficou assim pensativa, falou assim, e pensar que eu fiz tantos anos de terapia, pensar que com 2 horas eu tô me conhecendo. Eu estou vendo aonde que eu tenho que mudar. Então, o mapa traz essa clareza. Não quer dizer que o mapa é mágico, que vai resolver seu problema. Não.
Ele mostra aonde você está desalinhada. Qual é o caminho que você deve ir para harmonizar a sua vida, colocar as coisas em alinhamento, as suas questões profissionais, as suas questões internas, né? Então, depois do mapa, realmente é uma virada de chave no meu trabalho como terapeuta. É interessante porque no processo terapêutico tradicional, a relação ali do paciente com o psicólogo, ele vai te dando caminhos para que você faça essas autodescobertas, certo? O que me soa é que o mapa ele acaba sendo muito mais objetivo, ele já te dá um norte. Claro, gente, por favor, sem menosprezar o trabalho terapêutico tradicional de forma alguma, porque eu acho que as coisas elas vão se somando, as inovações vão ajudando a que a gente caminhe adiante, né? E não fique estagnado, o meu é o sim, assado, não. Mas me soa ser mais objetivo, porque às vezes eu faço terapia já há alguns anos e várias vezes eu falei para mim, eu preciso de um caminho, eu não estou conseguindo chegar a essa conclusão sozinha, me ajuda. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, o processo terapêutico, na verdade, tudo vai se somando. Todos os conhecimentos, eles vêm novos conhecimentos, a gente não descarta os outros, mas vai agregando, né? O próprio Freud, ele teve vários discípulos que só foi agregando. Sim. A bioenergética vem desse trabalho de Freud. Porque eu inclusive eu fiz um trabalho falando um pouco disso, que aquela questão da análise corporal, ela vem através de uma observação de trabalhos que o Freud fazia de um aluno dele, e aí eles foram juntando novas ideias, novos conhecimentos. E sim, a questão psicológica, o trabalho analítico, ele é super importante, até porque o mapa, ele só mostra onde está. A questão analítica será feita depois. Agora, aí a diferença eu já tenho a questão. Agora, como que eu vou fazer esse caminho? Porque, assim como as nossas questões emocionais, elas vão... É como se fosse aquelas estalactites, é isso o nome? Então, ela vai se formando devagarzinho. E todas as nossas questões emocionais, como eu falei das couraças, elas vão aos poucos, elas vão assim, é muito tempo para se formar. E também para desfazer. Às vezes, um pequeno start assim, você chega, imagina assim, algo que está... um cano que não está conseguindo vazar. E fica ali a pessoa tentando, de repente algo vai e aí jorra a água limpa, né? Então, às vezes, no processo terapêutico, vai esse movimento até realmente fazer jorrar essa clareza. Eunice, você já teve casos no seu consultório de você oferecer todo esse leque de autoconhecimento e a pessoa ainda dizer, não é bem assim? Meio que negar isso, porque talvez mexe numa ferida profunda? Já. Foi recente, inclusive. Eu gosto de divulgar o trabalho. Aliás, eu tenho até que tomar cuidado com isso, sabe? Porque a gente, enquanto curadores, porque todo terapeuta, todo profissional, eu me inclusive intitulo como profissional da evolução humana, mas a gente fala da evolução para o sucesso existencial. Eu não estou falando de matéria, mas estou falando de tudo, tá? Inclusive matéria. Então, a gente, enquanto curadores, a gente, às vezes, deixa um pouquinho a matéria de lado, né? Então, inclusive, estou me trabalhando isso também, porque a matéria, o dinheiro, o trabalho é importante para a gente ampliar esse nosso servir. Mas por que eu estou falando isso? Que em determinado momento eu ofereci para uma pessoa, a título até dela conhecer, eu ofereci uma sessão somente com a assinatura energética, que é o dia que ela nasceu. E bacana, a pessoa super, de muitos conhecimentos e tudo. E eu percebi o seguinte, a gente foi conversando e à medida que eu fui fazendo a leitura dessa análise da assinatura energética, a pessoa... Você lembra que eu falei daquela questão do vazando, assim,
eu percebi que ela foi meio que distanciando. Aí eu apliquei a técnica da bioenergética. Você entendeu? São várias ferramentas. Eu estava fazendo um trabalho de devolutiva, de uma assinatura energética. Eu percebi que o paciente estava indo para outro caminho e eu trouxe ela de volta para fazer essa energia circular. E aí a gente chegou à conclusão. Nem fui eu que cheguei. Eu observei que ela estava... A gente usa essa expressão, a energia dela vazando dentro da bioenergética. E ela falou assim, engraçado, quando você começou a falar das minhas tendências, das coisas que se eu não estiver no meu caminho evolutivo, eu fui que, tipo assim, fechando o meu emocional, os meus ouvidos, ela fez essa leitura também, para não ouvir. E realmente, a gente falar das nossas dores é muito difícil, mas principalmente olhar para elas, tomar conhecimento da existência das dores é muito difícil. Por isso que muitas pessoas não vão procurar um analista, um psicólogo, um terapeuta. O que a gente pode considerar hoje assim como dores e que está, de uma forma geral, em sociedade? Essas dores que a gente vê muito comumente em sociedade. Às vezes a pessoa ela é muito aberta, ou ela é muito fechada, ou ela é muito brava, ou ela é muito sem paciência. O que você identifica assim como grandes dores hoje na sociedade, de forma geral? Eu acho que eu identifico, né? Eu identifico a principal dor como a falta de objetivo. Você pode ser uma pessoa que está passando por uma questão, mas se você tem objetivo na vida, o que é o objetivo? É saber quem é você e o que você está fazendo aqui. Saber a sua missão. Porque todos nós, seres humanos, todos, tá? Nós temos missões aqui. Na verdade, são 6 missões. Nós temos um propósito maior, um propósito menor. Aí são terapias dentro da análise existencial. Não são terapias, são entendimentos dentro da análise existencial. Nós somos seres de luz fazendo uma experiência terrena. Então, nós estamos aqui com um objetivo. E enquanto você não descobre qual é o seu objetivo, qual é a sua missão, você fica indo de um lado para o outro. E aí sim, a cabeça. E cada lado que você vai buscando dores. Então, independe se a pessoa é nervosa, se a pessoa é ansiosa, se ela é deprimida. Todas essas dores físicas, emocionais, elas são geradas pela falta de propósito na vida. Então, assim, a pergunta mais difícil a se fazer é: quem sou eu? Você acha que o que eu vim fazer aqui? São as perguntas existenciais. Você acha que quando a gente faz essa pergunta, quem sou eu? Automaticamente a gente consegue descobrir o propósito, porque eu acho que a gente fica, qual que é o meu propósito? Meu propósito. E aí entra naquela de, eu não tenho propósito, o que eu estou fazendo aqui? Não sei, estou batendo cabeça. Mas a partir do momento que a gente descobre quem a gente também descobre o nosso propósito ou a nossa missão, que agora já me deu um parafuso. São 6 missões, gente. Será que eu passei da primeira, passei da segunda? Vou fazer uma colinha aqui, vou falar da missão e vou dizer, são coisas simples. Sim. Jesus não veio dar missão difícil para a gente, não. Ele deu as missões, mas ele deu as ferramentas. Ótimo, entendeu? Ótimo. Nós temos as ferramentas, a gente só precisa descobrir aonde está aquela ferramenta, né? Então, vamos falar da questão dos propósitos aqui. Primeiro, como eu falei, é o propósito maior, né? E o propósito menor. E o propósito maior é a evolução enquanto ser. Evoluir com amor e desapego. Evoluir. Mas eu não estou falando de evoluir em conhecimentos, eu estou falando de evolução de ser. Lógico que o conhecimento, o autoconhecimento também nos leva a essa evolução. Mas o conhecimento sozinho não traz ninguém à evolução. Tá? O segundo propósito menor é eu comigo, com o planeta. O que eu vim fazer aqui? Então, seriam os 2 propósitos. Primeiro, sua vinda é evoluir com amor e desapego. E o que eu posso fazer
aqui para também ajudar o planeta. A gente está pensando numa coisa global, tá? Se melhorando, a gente melhora o coletivo também. Total. Só é assim, nós não somos seres sozinhos. Aliás, eu uso nas minhas lives, eu uso uma expressão, todos somos um. Tá? Então vamos lá, a missão, aí são as missões, né? Missão 1, eu comigo, eu evoluir enquanto ser. A missão 2 é eu com o outro, que é harmonizar os relacionamentos, as relações, inclusive as famílias que a gente não está aqui por acaso, e também não é por acaso que exatamente nas famílias que a gente tem as maiores questões, né, brigas, né, que deveria ser um vínculo de amor muito grande, e normalmente são as questões. Campo de batalha. Sempre tem o amor, mas, né, mas isso a gente veio ali de propósito, para harmonizar essas relações. A missão 3, que é a minha missão com o planeta, com o todo. Então, eu comigo, eu com o outro e eu com o todo. E depois a quarta é a missão espiritual. É tipo assim, se eu tivesse que tirar uma dor do planeta, que tipo de dor eu teria? Eu tiraria. Então, às vezes as pessoas têm alguma questão com animais, algumas questões com... Certeza. Animais, você tem... Animais, certeza. A gente vê, né, muita gente aí tendo esse amor, esse carinho. Então, aí com os animais, com os idosos, com as crianças, com o planeta de um modo geral, com algumas dores específicas. A minha, por exemplo, descobri, tá? A minha missão é o autoamor. Inclusive, tem lá no meu feed a minha missão, eu sintetizei, né, que a minha missão é iluminar e resgatar o autoamor, levando luz àqueles que buscam por ela, mas não encontram. Bacana. Então, eu entendo que a partir do momento que você se reconhece, você sabe qual é o seu objetivo, qual é a sua missão, olhando para as suas sombras, olhando para elas com carinho imenso, tá? Com carinho muito grande, não escondendo, você consegue resgatar a sua essência e aí ter esse auto-amor. A partir do momento que você tem auto-amor, você ama o outro, verdade. Você ama o todo. Terminamos as missões? Sim. Mas terminamos. Porque eu acho, a gente conversando agora, às vezes o ser humano ele é muito lógico. Nós somos muito materiais. A gente é muito então, cabeça. Muito cabeça. Quando a gente escuta e entende uma abordagem como a sua, a gente tem que sair da casinha, né? Para a gente também adentrar essa área espiritualista como um todo, porque você se utiliza de cabala, a sua fonte está usando Jesus como uma fonte, e eu imagino que você tenha tantas outras, seja terapêuticas, sejam holísticas, enfim. A gente não bebe de uma fonte só, são várias fontes, mas a gente também tem que entender que é um processo e que ele também é espiritual. Se eu ficar muito aqui na matéria, no lógico, eu vou ficar aí negando isso tudo. Posso até saber, mas eu vou negar em algum momento. Isso. E aí, o que você falou que eu citei Jesus? Eu tenho formação católica, tá? Fiz teologia, 4 anos de teologia, fui ministra da palavra durante, acho que 15 anos mais ou menos, mas sem dúvida que são várias fontes que a gente precisa. Ninguém tem o conhecimento da verdade. Nenhuma religião, nenhuma cultura, ninguém tem o conhecimento da verdade, é um todo, tá? As revelações, cada um tem um pouco da revelação. Então, a gente não pode ficar fechados nas religiões. A gente engessado ali, eu acho. Sim, engessado. A gente pode professar a nossa religião sem nenhum problema. Mas não podemos ficar só ali. A gente não pode ficar nas caixinhas. Então, são várias fontes, sim. E como eu disse antes, nós somos seres de luz vivendo uma experiência terrena. E a gente aqui, nós somos, enquanto físico, nós temos o ego e nós temos o espírito. E a gente precisa fazer a junção do ego e do espírito. O ego, ele é impulsionado pela sobrevivência, ele está aqui para cuidar desse corpo, para estar vendo a questão da segurança, da aceitação. E o espírito, ele está vendo mais a questão
do ser, do evoluir, essa questão mais holística, mais espiritualizada. Só que nós não somos matéria e só espírito, nós somos os dois. E enxergar isso só de um lado ou de outro é como se fosse um banco faltando pernas, ele vai estar torto mesmo. E quando a gente amplia a nossa visão, se permite, na verdade, né? Enxergar e beber de outras fontes, aí sim as coisas vão clareando. Eu vou dizer uma coisa, de 2022 para cá, a minha cabeça fez assim, ó, pluf, deu um boom, realmente, e eu tenho buscado muito isso, e quero levar essa missão, sem dúvida, levar esse auto-amor, e a gente vai chegar a esse... Acho que estamos caminhando, né? Enquanto humanidade, a gente está caminhando para chegar lá, né? Então, gente, para ilustrar um pouquinho, né? O trabalho, não só o trabalho da Eunice, mas tudo isso que ela contou para a gente aqui nesse podcast, nós fizemos um combinado e ela resolveu fazer o meu mapa de nascimento. Não sei do resultado, vou saber agora o que ela tem a dizer sobre esta pessoa que vos fala. Então vamos lá, vamos ver o que tem aí. Pois é, ela me pediu, vamos fazer um mapa, ok, sem problema, vamos fazer o seu. E vou dizer que a Elisângela é muito corajosa e o mapa dela é lindo. Tá aqui. Tá aqui, pessoal. O mapa de nascimento. Inclusive tem um slogan aqui que eu coloquei: contém você, encante-se. Fui eu que criei essa frase a partir do momento que eu fazia mapas para as pessoas e elas saíam tão encantadas que eu falei, é isso, contém você, encante-se. Então eu trago o seu mapa de presente, tá? E aqui ele traz, lembra que eu te falei que nós temos números de 1 a 9, que vai trazer a questão da motivação, e temos 2 números mestres, que é o número 11, que é um número de muita espiritualidade. A pessoa que tem número 11 em alguma dessas posições que eu já tinha comentado, essa pessoa é um ser muito espiritualizado. E o 22, que também é um número mestre, o 22 é um grande construtor, que é a pessoa que constrói grandes coisas no sentido não só material, tá? E esse ser, como disse você, que habita este corpo, este ser, ele tem 11 de motivação, ele tem 11 de expressão, ele tem 11 de destino. Estou Meu arrepiada Deus. aqui falando disso, porque quando eu fiz esse mapa, que eu vi essas numerações, eu vi que eu estou diante de alguém muito espiritualizado, tá? Que bom. Fico feliz. De um ser muito... Mas, você conhece aquela expressão de Jesus, né? Aquele que muito será dado, muito será cobrado. Puxão de orelha já. São as nossas questões que... hoje, inclusive, eu estava atendendo uma pessoa e aí a gente falava sobre os talentos. É como se fossem os talentos, que ela, inclusive, é da minha igreja também. E aqui eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Jesus. Eu falei, sim, são os talentos. O que o mapa revela são os talentos que você tem. Então, aqui você tem 311 no seu mapa. Nossa. E 22. Só pedrada. 4 números, tá? 4 números mestres. E sim, tem uma grande responsabilidade com você e com o todo. E a gente vai conversar melhor isso na sua devolutiva. E aí vem o outro 9. O 9 é o número do amor universal. É uma pessoa, quem tem o 9 é uma pessoa muito empática. Ela olha para o todo, é um olhar no geral, entendeu? Então, Elisângela, você é esse ser que tem... aqui. Muita espiritualidade. Posso só ler um tópico assim? Claro. Então vamos lá, da motivação, bem rapidinho. Não dá para fazer tá? uma devolutiva, gente. Primeiro, que é muito pessoal. É. Segundo, que é enorme. Isso. Tem um dossiê aqui de páginas. Não Sim. dá para fazer mesmo se eu
fosse me expor dessa forma, que eu não vou fazer. Uhum. É muito grande. Não daria num podcast. Além do mapa, né? Ele tem uma média de 12 páginas, mas eu também tenho outra surpresa que eu ainda não falei. Lá vem. Eu também faço o mapa da energia financeira, que justamente vai analisar o que te motiva, vai analisar as questões que você tem. Estou falando seres, né? O mapa traz essas informações. Se eu sumir em 2024, não direi nada, mas haverão sinais. E a energia, o MEF, é Mapa da Energia Financeira, esse sim, são 21 páginas. Nossa! Tá? Ele vai trazer tudo sobre a sua motivação, tudo sobre o seu destino e a sua missão. E como que você vai direcionar suas ações, a sua energia financeira, para que você tenha, para que isso flua de forma harmônica na sua vida. Tá? Ai, que bacana. Inclusive, eu já devo ter uns 3 ou 4 pacientes para você, viu? Que eu tô aqui lembrando de um povo aí que tá precisando. Fácil. Muito bom. Eu vou gostar, com certeza. Não é? Depois, no final, a gente faz uma roda, um grupo mapa, de amigos. Eu só vou mostrar a carinha do mapa aqui, do MEF. Ele é muito lindo também. O conteúdo também é excelente e eu também estou te presenteando. Eu gostei desse capricho todo aí, com material. Olha que legal, gente. Esse aqui eu já coloquei mesmo a minha carinha, né? Inclusive com o meu slogan, contém você, aliás, com a marca e tal, mas eu contém você, encante-se. E o mapa da energia financeira eu deixei no original, né? Mas sim, tem a minha cara. Ai, também. Adorei. E eu vou ler muito rapidamente a sua motivação. Tá, e aí ele traz, né, suas cores, seus dias favoráveis. Aí a motivação vai dizer o seguinte, Olha, só antes de você ler, uma dica, faça um mapa com a Eunice antes da mega da virada, porque, já estamos liberando aqui energia. Por isso que eu falei, se eu sumir em 2024, haverão sinais, não direi nada. Vocês fizeram a mega da virada, bolão? Temos que fazer ainda, a gente está organizando aqui o bolão. Henrique, inclusive, que vai fazer o nosso bolão. Por favor, Henrique, bolão. me acrescenta aí. Não é? Vou junto com vocês. Bora. Então, vamos lá, motivação. Além disso, ele traz também orientação, tá? Ele vai trazendo as coisas, por exemplo, é um ser visionário, gosta de estar perto de pessoas que admiram. Aí vai falar que você é idealista, inspiradora, inovadora. E aí vai falar outras coisinhas que a gente vai depois... Traz uma orientação, deve seguir, no caso da orientação, deve seguir seus pressentimentos, pois possui rara intuição e habilidade psíquica, tá? E a motivação aqui, ele traz o título de, olha, observa o 11 aqui. Motivação 11 é intuição e espiritualidade. Aí traz todo o relatório. Depois o número da impressão, como eu disse, é aquilo que você transmite para as pessoas, quer dizer, as pessoas veem em você. Também, aí é o 9, é o humanitarismo e sabedoria, é um ser interessado em servir e, por natureza, é humanitarista, compreensivo em relação ao sofrimento do mundo, adorando resolver os problemas alheios, dando amizade, carinho e amor. Tem uma orientação também, tá? Que aí a gente está dizendo que para você aprender a se adaptar a situações novas, tal, tem umas orientações. Deve ser por isso que todos os meus amigos, quando tem um problema, me ligam. Tá. Você vai se identificando. Lembrando, inclusive, uma outra situação, que o mapa é o mapa de nascimento. Então, ele traz da sua infância até a sua velhice. Então, vamos dizer assim, tem coisas que você já viveu e tem coisas que você poderá vivenciar, tá? Só um pequeno detalhe, que isso também, cada mapa que eu faço eu aprendo um pouco mais com a pessoa que está chegando ali, porque o mapa sempre me surpreende. Uma pessoa me contando uma vez uma história, eu fazendo o mapa dela, né? Aí o mapa dizia que ela gostava muito de animais, tal. Aí ela falou assim, olha, se esse mapa tivesse sido me apresentado há uns 3 anos atrás, eu ia dizer que era mentira. Ela é muito positiva, assim, né? Eu dizer que é mentira, porque eu odiava animal. Agora eu tenho um gato que dorme nos pés da minha cama. Mas tá bom, fomos seguindo com a leitura do mapa. Chegou lá na frente, em uma outra parte, né? Dizia que ela é uma pessoa de oratório, uma pessoa muito comunicativa. Ela falou assim, mas isso é mentira.
Não consigo me imaginar na frente no microfone. Eu falei, brinquei com ela, fulana, olha o gato. Quer dizer, lembrando que antes ela não gostava de gato. Então, eu acredito, ainda brinquei com ela, no futuro eu ainda vou te ver com o microfone na mão. Entendeu? Então, assim, são coisas que você poderá passar. Então, voltando aqui, no caso da expressão, você também tem o 11, você se expressa com fé e espiritualidade, é um ser de poder e bravura, energia, sucesso e liberdade, é idealista, intuitivo, místico, imaginativo, pensador e inspirado. Nossa, aí traz a listinha. Pontos positivos, pontos negativos de uma orientação. Isso é interessante também, porque a gente fala, né, dos pontos positivos, mas tem que analisar os negativos também. Não dá para ficar no fantástico mundo de Alice, né? Não, ninguém, né? Na realidade, os pontos negativos são pontos que é para a gente olhar para a gente e crescer enquanto ser. Eu uso muito a expressão, né, que a gente vai caminhando por degraus evolutivos. E em determinado momento, e qual é o conceito de humildade, né? É que nós estamos aqui para ajudar e pedir ajuda. Então, o conceito de humildade é isso. Eu estou num degrau, para eu subir, eu peço ajuda a quem está acima, e para eu ajudar, eu dou a mão a quem está abaixo. Então, assim, cada um de nós estamos num degrau. E a gente deve olhar para o outro que não está tendo ações tão condizentes, ações tão bacanas assim. Olha para ele com amor, entenda que é um ser que está precisando de ajuda e que ele está num grau evolutivo, está no seu processo evolutivo. E a gente só vai conseguir ajudar se a gente entender com amor. Entendeu? Bacana. É por aí. Eunice, e a pessoa que se interessar, como é que é? Você é uma consulta só? Precisa de várias? Como que funciona quem se interessou por fazer o mapa, por fazer a análise bioenergética? Como que funciona? Eu tenho o meu Instagram, né? Eunice Garcia, terapeuta. A pessoa pode me procurar por lá. Eu tenho o contato lá também. E se ela se interessar pelo mapa, eu só preciso da data de nascimento, assim como você mandou para mim, a gente nem se conhecia, né? Só a data de nascimento e o nome direitinho, de acordo com a certidão. A partir desse momento, eu elaboro o mapa, aí a gente marca, né, uma consulta que seria a devolutiva, e a gente faz essa terapia, pode ser online também. Eu já fiz, inclusive, uma para Portugal. Ai, que legal. Fiz uma devolutiva para Portugal. Então, assim, hoje não tem fronteiras, não é isso? É verdade. Eu faço online e atendo no consultório. A pessoa pode me procurar. Ótimo. Eunice, tem mais algum assunto que você gostaria de acrescentar para a gente poder já ir caminhando para o finalzinho? Eu, na realidade, quero muito agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando disso, porque, nossa, é um coração aberto. Meu coração está aqui em cima da mesa. Bacana. Desse espaço aqui. E eu falo disso com muito amor, tá? Independente da questão profissional, né? Eu já sou aposentada, já tenho desde 2015. Me formei como analista bioenergética e aí fiquei nesse processo eu só vou trabalhar para ajudar. Só vou trabalhar voluntário, porque eu já tenho um histórico de trabalho voluntário. Mas aí sim, em 2022, eu falei, não, agora está na hora. É aquela questão da dor, que você falou das dores. Eu ainda não encontrei o meu chamado. Então, hoje eu coloco assim, me encontrei, temos sim as questões, todo mundo tem, até porque nós estamos nesse processo de evolução, mas estou pronta a servir, a pedir ajuda a quem está um pouquinho acima e ajudar quem está aqui. E aí, estamos juntos. É isso. Tá, joia, Eunice, muito obrigada. Adorei gravar esse podcast com você hoje. É um assunto que, ao mesmo tempo que ele nos faz olhar para dentro, é um assunto que é leve, que é bacana. Eu acho e eu espero que ajude muita gente por aí. Muito obrigada por estar conosco até agora. E essa foi mais uma edição do Aqui Pode. Fica com a gente.